Olá, estamos de volta com mais um podcast do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Engenheiros do CREA. Podcast esse que tem trazido assuntos interessantes em torno do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, aproveitando a comemoração de mais uma divisão do Estado. Estamos falando de desenvolvimento, de crescimento, de investimentos na área de obras, né, em diversos segmentos profissionais e trazendo personalidades e autoridades importantes que ajudam, de uma certa forma, nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E nesse podcast de hoje nós vamos conversar, né, com duas, digamos assim, personalidades do mundo da engenharia, porque são engenheiras, né, também mulheres que têm um papel extremamente importante, né, nessa questão e ocupam cargos importantes dentro disso. Nós vamos bater um papo aqui bem descontraído com a presidente da AGEAB, a Maria do Carmo Avezzani Lopes, que tem comandado esse setor com maestria aqui em Mato Grosso do Sul, e também com a Rochelle Carnaval Cavalcante, ela que é coordenadora do programa CREA Mulher. Então, esse bate-papo, sejam bem-vindas. Muito obrigado, Maria do Carmo. Obrigado, Rochelle, pela presença. Podcast esse que está aqui ao meu lado mais uma vez, o Fábio Cruz, do SENGE, diretor do SENGE, que vai me ajudar a comandar essa conversa. Bem-vindo também, Fábio, mais uma vez. Também. Bom, gente, vamos lá, então. Bom, vou começar aqui com a Maria do Carmo, né? Maria do Carmo também é engenheira civil, né? Ela assumiu aí a presidência da AGEAB em 2015, mais ou menos, né? E de lá para cá vem desenvolvendo um grande trabalho exatamente para poder fortalecer, mitigar o déficit habitacional em Mato Grosso do Sul. São muitas obras, muitas unidades construídas nesse período. Aí eu lhe pergunto, Maria do Carmo, qual foi o grande desafio para conseguir e estar conseguindo vencer aos poucos o déficit habitacional, que é um dos maiores problemas de qualquer cidade hoje no país? O déficit habitacional ele é crescente, né? Porque por mais que haja produção de novas habitações, existe um crescimento da população. Então, eu digo que sempre a gente procura atender a demanda por moradias, mas, na verdade, a questão do combate ao déficit ele tem essa questão de complexidade. E a solução sempre foi ter um olhar para as diversas questões de faixa de renda, especificidades, soluções alternativas, né? Então, para que a gente consiga atender a demanda por habitação, nós trabalhamos com uma cesta de soluções, porque cada solução se enquadra a um determinado perfil. Eu acho que o grande desafio é você conseguir haver uma harmonia entre os projetos de engenharia, a inserção dentro da cidade, o elemento humano que está. Então, eu sempre brinco que fazer obra de habitação é muito mais do que só uma obra de engenharia, porque nós lidamos com a família. Então, nós temos uma obra mais humanizada, né? Exatamente, uma obra humanizada, entender qual que é o perfil daquela família, como é que ela se encaixa dentro daquele projeto. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio. E um outro desafio também é que o Estado, as pessoas não moram no Estado, né? Assim, as pessoas moram nos municípios. Sim. Então, essa interação entre Estado e município, essa parceria, esse diálogo é fundamental, né? Ouvir os municípios, escutar o que é que aquele município precisa, quais são as suas possibilidades, qual é a sua estrutura técnica, para que possa, assim, o que ele precisa do Estado, como é que o Estado interage para ajudar, para que a gente consiga pôr um projeto habitacional, vamos dizer, em pé e fazer com que ele saia do papel e vire uma realidade. Então, eu acho que o nosso grande desafio, eu diria, os grandes desafios seriam dois, né? Essa interação com os municípios, ela é fundamental, e também pensarmos que qualquer projeto de uma moradia não é só uma casa, nós lidamos com uma família, né? Agora, só um minutinho, Fábio, são muitos municípios, 79 municípios, e todos, com certeza, têm
esse problema. Tem déficit habitacionais. São obras caras. Como é que o Estado filtra isso? Quais são os critérios para dizer, não, esse ano nós vamos investir em tais municípios e tal. O que chama mais para que o município seja atendido mais rapidamente? Olha, existem algumas questões, por exemplo, como o caso, por exemplo, de Ribas, né? Ribas está passando por uma demanda, um boom de desenvolvimento demográfico, desenvolvimento, e isso é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, isso também tem consequências. Então, por exemplo, os aluguéis subiram muito e as famílias que lá moravam foram impactadas. Então, precisa ter um olhar diferenciado. Então, vamos dizer, este é um critério. Qual que é o crescimento populacional do município? Como é que ele está impactado? De velocidade isso está acontecendo. Exatamente. A disponibilidade de terrenos dos municípios, porque o governo do estado, sempre que ele faz parceria, o município entra com o terreno, tem que ter entra com a área, né? Então, é a disponibilidade de área do município e o próprio interesse do município, né? Então, quando nós abrimos aí programas habitacionais, a gente sempre atende também a demanda de acordo com o pedido que o município O critério desenvolve. Passa a ser um pedido do município, do prefeito também, um dos critérios. Não, o primeiro critério é o município aderir ao programa e solicitar ao programa. Então, todos os programas que o governo do estado até hoje desenvolveu, a gente nunca negou para um município. Todos os municípios que quiseram participar sempre foram atendidos. Perfeito. Assim, o que é, falando da mulher na engenharia, o cargo que a senhora ocupa, como que começou essa trajetória aí? Quais as dificuldades que tiveram, até mais para as mulheres engenheiras? Olha, eu digo para você que quando eu comecei, tinha muito menos mulher na engenharia, né? Esse ano, eu fiz 42 anos de formatura, né? Então, já tem bastante tempo. E quando eu comecei, nós éramos apenas 5 mulheres, que quando passamos no vestibular éramos apenas 5. E assim, eu nunca assim, vi o fato de ser mulher como um obstáculo. Assim. Na verdade, para mim, isso nunca foi um obstáculo. Para mim, nunca teve diferença. Mas eu também sempre me portei como tal. Então, sempre participava de tudo, ia nas obras. E logo que eu me formei, mesmo na época de estagiário, eu trabalhei muito em obra. Meu primeiro estágio foi na área de cálculo estrutural. Foi com o Fausto Mato Grosso, era professor, e para mim foi uma honra poder ter trabalhado no escritório dele de cálculo. Mas eu confesso que eu percebi que não era muito meu perfil. Eu tinha muito mais um perfil executivo de campo. E aí eu, na sequência, comecei a fazer estágio com o Marco Aurélio, era professor também na base engenharia, e eu trabalhava nas obras. Eu ia para a obra, naquela ocasião eu tinha 20 anos, eu sempre fui para a obra, depois eu me formei, fui contratada como engenheira, e fazia tanto a parte de cálculo, né, de projetos de fundação, como a parte de execução. Depois eu fui trabalhar na Santa Clara, e na Santa Clara eu era engenheira residente de obra. Então, nunca tive nenhum problema, mas também nunca me coloquei numa situação de fragilidade. Para mim não existia isso. Eu era uma engenheira que cuidava de uma obra, então não tinha diferença. E uma ocasião eu estava morando em São Paulo e eu fui visitar uma obra do terminal portuário da Citrosuco, em Santos. O engenheiro que cuidava dessa obra saiu de férias e me pediu que eu cuidasse. E eu fui, então, entrar na portaria, parei o carro e aí eu falei, olha, eu vim visitar a obra, e o porteiro disse assim, não, mas aqui não entra mulher. E aí eu falei assim, mas quem está aqui não é uma mulher, é um engenheiro. Falei, é um engenheiro. Aí ele começou a coçar a cabeça, foi lá dentro da guarita, voltou. Não era comum. É um engenheiro? Então pode entrar. Isso. Você, Rochelle, você também enfrentou... Há quanto tempo já de engenharia? Olha, eu vou fazer esse ano
32 anos de formada, né? Então, já é uma estradinha também que eu passei. Eu também, como ela, eu não tive muitas dificuldades. A gente vê muito essa fala, né? A mulher enfrenta desafios. De verdade, fala-se enfrenta. mais do que vive-se Sim, mesmo, na verdade, né? Enfrenta... Você acha que é o vitimismo? Não acredito, mas algumas situações ocorrem. Mas a gente tem a sociedade evoluindo. Antigamente, como ela disse, a presença da mulher no próprio curso de engenharia era muito pequeno. A gente tinha essa representatividade, 5, 6 alunas na engenharia civil, que é um curso que tinha um poder atrativo para a mulher um pouco maior, porque a gente tem algumas áreas de especialidades que tem muito poucas mulheres. A engenharia naval vai muito poucas mulheres, a área de mecatrônica diminui esse percentual, mas ele vem aumentando. E dentro dessas realidades, a gente tem hoje a engenharia ambiental, do ponto de vista acadêmico, que eu tenho quase que 50% mulheres e homens no curso. Então, mudou um pouquinho esse perfil, mudou um pouquinho os desafios. Antes tinha muito problema, tinham problemas de fato, a gente não pode negar, que tinham assédio no ambiente de trabalho. Porque, afinal de contas, é um ambiente, né, mais bruto, sim, mais masculino, lidar com peão, foi né, um cenário um pouco mais trabalhadores de agressivo, obras. um pouco mais agressivo. A gente tem o funcionário de base, muitas vezes são pessoas que não sabem ler e escrever. Essa realidade na construção civil ainda existe. Então, era um grande desafio. O analfabetismo, a rotatividade de mão de obra. Então, isso vão sendo alguns incrementos para essas possibilidades. Mas eu acho que na época foi muito feliz. Por quê? Porque eu saí numa época que tinha muito poucos empregos, né? Eu me formei em setembro, para você ter uma ideia, em função de greves, né, de universidade. E eu pensei assim, bom, em setembro, naquela época, ninguém ia se empregar, né? Aí meu pai falou, não, espera mais um pouco, janeiro você procura. E, por uma felicidade, um colega estava precisando de uma engenheira para fazer planejamento e controle de obras no shopping Campo Grande, que ia inaugurar. Olha. Então, em uma semana, eu me empreguei e comecei a fazer planejamento e controle de obras, naquela época, de uma grande empresa, que era a Rotif do Brasil. Então, assim, foi um baita desafio, gente, não posso negar. Né? Você recém-formada, 22 anos, numa empresa gigante. Uma obra grande. Numa obra grande, com uma empresa alemã fazendo toda a parte de execução, não era muito simples assinar as medições no final de semana. É muita não responsabilidade para Olha, era um dia que eu tremia dos pés à cabeça. E assim, existiam essas situações, como eram muito poucas mulheres, principalmente no canteiro, então tinha a gracinha, sabe? O assobio e tal. E como eu fazia medição, olha só, mas eu te falei que foi feliz. Então, tinha medição e as pessoas assobiavam. E me apelidavam de Olívia Palito também, porque eu era muito magra, com uma botina, o menor número era 37, eu calço 35, então eu parecia Olívia Palito. Mas nessa época começou isso, aí eu liguei para o meu chefe, que ficava em São Paulo, né? Falei para ele, Simão, é o seguinte, está tendo esse problema, não consigo finalizar as medições por isso, isso, isso. E ele foi tão cirúrgico, ele chegou aqui de São Paulo, reuniu todo o pessoal e falou assim, o próximo que assobiar para a Rochelle, ela vai demitir. Ela vai demitir. Ela vai demitir. Então, tinha poder para isso que a gente tem que garantir para a mulher. A autonomia da decisão. Porque quando ela tem autonomia da decisão, todo mundo vai te respeitar. Sim. Quando você se apropria de conhecimento, ou seja, as pessoas enxergam que você sabe o que você está fazendo, também você ganha o respeito. Quando você tem uma postura profissional, como a Maria Angélica falou, você se porta como tal. Porque eu vejo, só mudando um pouquinho de assunto, o empoderamento feminino na engenharia, eu não vejo aquilo que a gente escuta muito. Ah, eu quero usar a roupa que eu quiser, no lugar que eu quiser. Eu acho que não é por aí. É eu saber me portar em todos os lugares, de modo que eu tenha esse respeito. E voltando à história do Simão, a partir daquele dia, a Rochelle ficou invisível na obra. Ninguém via a cara da Rochelle, ninguém mexia com ela. E eu senti isso também. Aí eu reuni, nós tínhamos 4 mestres de obra naquele momento. Eu falei, olha, pessoal, é o seguinte, eu acho isso uma situação, uma atitude muito extrema. Eu não quero mandar embora um pai de família porque foi com um assobio desagradável. Então, fala para o pessoal
que se não tiver essa brincadeira, tá todo mundo tranquilo, ninguém vai fazer mais nada. Ninguém vai perder o emprego, né? Ninguém vai perder o emprego. E a partir daí, todo mundo trabalhou muito bem, me viram com outros olhos, né? E a partir daí foi muito tranquilo. Em outros lugares todos, eu não tive esse problema. Tive chefes maravilhosos que me deram autonomia da decisão. Inclusive, havia um estigma de que a mulher tinha que se masculinizar um pouco, exatamente para enfrentar, né, esse ambiente de trabalho de uma maneira mais enérgica, né, para não ser, né, subjugada, alguma coisa assim. Hoje eu acho que não é mais necessário isso, né? A mulher ter que de usar de determinados recursos assim, para impor a sua presença, ou ainda existe isso? Eu já ouvi alguns relatos. A gente teve a Semana Nacional de Engenharia e uma engenheira de Minas, ela disse que para fazer a autorização das dinamitações, ela tinha que meio que não é uma engenheira de Minas Gerais, uma engenheira de Minas. De Minas, né? Aquela que autoriza a exploração, dinamitação. Trabalha com minério. Exato. Então, ela disse que ela sempre teve que se vestir um pouco mais masculinizada, porque ela está numa mina que 95% são homens. E você vai isso fora da cidade. Então, ainda tem essas situações, sabe? Não dá para a gente dizer, não existe mais isso. Ainda existe, mas eu creio que isso está diminuindo. Porque a presença feminina na construção civil, ela vem aumentando. E vem aumentando também na mão de obra básica. A gente tem azulejistas, a gente tem pintoras. Parte de acabamento. Então, a gente também escutou estão se especializando muito em algum serviço. E a gente viu que o que acontece? Elas estão entrando nesse mercado, que era muito masculino também, e estão trocando seus usos. Por exemplo, mostrou-se também para nós uma estatística que a gente tinha um percentual de, tipo, 40% da mão de obra feminina em determinada classe social vivia de Bolsa Família. Hoje, esse percentual reduziu 30% porque ela está sendo absorvida pela construção civil. Então, isso é uma coisa bacana. Começa a ser mais natural a presença da mulher. E, com isso, a sociedade vai evoluindo, né? As pessoas vão se apropriando, como eu digo, né? Do domínio da técnica, do conhecimento. Aí todo mundo vai evoluindo. Eu acho que a gente tem esse caminho pela frente. Aproveitando a oportunidade da mulher no mercado, não sei se a GEAB que tem um projeto que incentiva a construção e não sei se a comunidade constrói, ou a mulher, ou acho que a prefeitura, o Estado dá o material a uma comunidade. Tem alguma um programa, coisa relacionada a isso. Não sei se é do Estado, eu vi em Rio Verde, se não me engano. Quer dizer, o próprio inscrito no programa da casa, ele entra com a mão de obra. Ele mesmo constrói, né? Tem até mulheres trabalhando. O Estado tem hoje um programa que é um dos grandes programas do Estado, chamado Lote Urbanizado. Lote Urbanizado. E é uma parceria, Estado, município e cidadão. Então, o município ele entra com terreno, o Estado faz a base da construção, os projetos, assistência técnica, o alicerce, exatamente. E a família é que edifica, que é responsável pela segunda etapa dessa obra. E aí você tem mulheres, você tem homens, né? Geralmente é da família inteira, até os filhos passam a trabalhar na obra ali, né? Nós aqui na aldeia Água Bonita, nós fizemos algumas unidades habitacionais e foi até uma parceria com o município e as famílias, o Estado, ele pagou um curso durante toda a obra, professores, fez parceria pagava instrutores, né, de azulejista, e a própria comunidade era contratada para se qualificar. Então, dali saíram muitos com certificado mesmo, azulejista, pedreiro, encanador. Uma boa capacitação, né? E muitas mulheres da comunidade participaram dos cursos e as mulheres tinham menor rotatividade do que os homens. Olha só. Né? E é isso um pouco que a colega aqui colocou, que muitas mulheres estão indo para trabalhos na engenharia, principalmente ligado ao acabamento, porque a mulher ela é mais detalhista, da natureza, né, naturalmente.
Então, de fato, nós temos, sim, esse programa e esses cursos de qualificação. Nós tivemos a oportunidade de qualificar muitas mulheres e pudemos observar que as mulheres elas têm uma rotatividade menor do que os homens. E a questão salarial, como é que ainda é em relação aos homens? A mulher ainda enfrenta essa discriminação de ganhar menos ainda no geral no mercado ou não? Olha, eu acho que salário diferenciado para mesmo cargo, eu desconheço que exista. Pode ser que existe, mas eu não conheço. Tá? O que eu vejo que essa discussão é assim, eu nunca recebi menos nas empresas que eu trabalhei porque eu era mulher e o outro era homem. Agora, a gente tem status de hierarquia diferente. Sim, funções diferentes. Exato. Lógico que vão e aí, eu acho que diferente. isso que reflete toda essa discussão. Porque o que a gente mais vê são homens ocupando esses escalões mais altos e, obviamente, os salários são diferenciados, né? Então, aqui em... Mas a mulher não ocupa esses escalões mais altos na mesma proporção que o homem, Não, então? Eu acredito que não. Eu acredito que não. As promoções, digamos assim, afetam mais Eu acho que os sim. homens. O mercado ainda existe aquela discriminação velada de que o poder de decisão do homem é maior do que da mulher, em função de domínio de conhecimento. Aí em casa é bem diferente. Isso Lá em casa é uma percepção bem pessoal que eu estou dizendo para você. A gente vê que as mulheres têm plena capacidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, até pelo perfil que eu observo na universidade, eu não vejo esse cenário. Mas a gente vem de um histórico onde os homens naturalmente ocupavam espaços maiores. Até porque hoje o percentual de mulher no Brasil que ocupa, no geral da engenharia, é 19%. Os engenheiros são mulheres. Aí a gente vê assim, poxa, é no Brasil que isso está? Não, nós tivemos uma representante de Portugal que veio, ela coordena uma instituição internacional de mulheres engenheiras, e a média na Europa é 28% de mulheres dentro da engenharia como um todo, né? Sem diferenciar a especialidade. Então, a presença da mulher ainda é pequena nesse cenário geral. Fora, né? Mesmo lá fora. Engraçado que você falou da questão da decisão, né? De que muitas vezes imagino que a mulher tem um menor poder de decisão, enquanto que na nossa sociedade, hoje, de uma forma geral, são as mulheres, sabe, 80% que decidem pela compra de um carro, por exemplo, a decisão parte da mulher. Na compra de um imóvel, de uma casa também, a maior parte da decisão ali cabe à mulher e aí não se coloca ela em cargos... Mas é a mulher líder da família. E a gente tem um grande número de mulheres que tomam conta de suas famílias. Sim. Então, aí reflete, né, esse teu pensamento. Mas eu acho que eu não consigo entender por que não... Né, que lá eles acreditam que o homem vai tomar decisões mais rápidas, mais eficientes. Mas vem também de todo um histórico, que a mulher é mais dedicada à família, tem o problema da licença maternidade, tem os afastamentos por amamentação. Então, a mulher carrega, vamos dizer assim, alguns incrementos que ainda deixam ela diferenciada dentro de uma empresa, sabe? Eu acho que existe isso. E não tem como fazer. Eu acho que isso devia ser um pouquinho, vamos dizer assim, refletido mais a nível empresarial, porque é aquilo que você falou. Bom, na minha casa, a minha mulher ela que decide, mas aqui na minha empresa, eu é que vou decidir. Aqui na minha empresa também é ela que decide. Não é? Coisa. Na sua, mas pode ser que na das engenharias não seja, né? Então, existe um pouco da cultura masculina presente, isso a gente não pode negar ainda. A gente evoluiu, mas eu acredito que ainda tenha. Mas vamos lá, nós estamos aqui com Maria do Carmo, né, Rocelli? A Maria do Carmo pegando um cargo de presidente, você coordenadora de curso. Vocês meio que inverteram essa... Como que vocês conseguiram... Subverter, na verdade, essa questão da... Como que vocês chegaram... Que vocês estão pegando cargos, pode ser um coordenador de curso, é uma coordenadora, né? Presidente, poderia ser um presidente. Então, assim, como que foi a trajetória de vocês para chegar nisso aí? Olha, a minha foi meio que natural pelo quê? Mas também tem um lado que eu preciso contar. Então, eu venho de um histórico de trabalhar numa grande obra aqui, né? Que foi depois na execução do supermercado, na época Eldorado, né? Hoje é o Carrefour. E depois eu voltei para São Paulo, né? Porque a empresa de planejamento e controle de obras era lá.
Mas certa altura da vida, o que vai fazer? A mulher engenheira casa. Aí a mulher engenheira tem filhos. Isso vai, às vezes, é um fator desafiador para a mulher. Não é nem só a mulher engenheira, né? Sim, a mulher exato, entendeu? Você acaba abrindo mão, muitas vezes profissional, porque você vai ter que cuidar dos seus filhos. Eu vejo hoje a realidade um pouco mais diferente disso. Não tanto, mas vejo. E com isso eu migrei da construção para a universidade, para eu poder ter mais tempo de me dedicar à família, né? E aí ingressei na universidade e me apaixonei. E aí eu pensei que eu ia trabalhar menos, só que cada vez eu trabalho mais. As demandas, né, da universidade se estendem até o conselho, né? E isso é muito bacana. E eu cheguei na coordenação do curso de Engenharia Civil porque eu que criei o curso. Olha que legal. Por isso que eu tive, né, vamos dizer assim, o reconhecimento da instituição, porque fui eu que fiz todo o planejamento estratégico, projeto de curso, e até então só tinham engenheiros, coordenadores de curso, mas veio alguém, resolveu criar um curso novo, que emplacou numa época muito boa, né? E aí eu me tornei a coordenadora, né? E aí foi caminhando, né? Naturalmente, a gente vai pegando, pensa que vai trabalhar menos e pega mais desafios, aí a carreira vai chamando a gente. E a Maria do Carmo é de uma geração um pouquinho anterior, né? A sua. Você se tornou engenheira praticamente quase ali num estado novo, né? Porque a gente tinha praticamente 3 anos nessa época, né? Você falou 42 anos, estamos completando 45. Deve ter sido um pouco mais complicado, ou não, para você? Olha, eu também tive, assim, não sei se é sorte ou oportunidades, né? Quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar. Depois eu saí dessa área de fundações e fui para a área de edificações. E as coisas foram ocorrendo naturalmente. Depois também eu me casei e aí eu abri mão porque meu marido foi para São Paulo e eu fui para São Paulo. Então, claro que aí a família é fundamental, mas chegou em São Paulo eu também desenvolvi outras atividades profissionais também na área de engenharia. O que eu acho que acontece com relação à oportunidade que os homens ocupam mais cargo de chefia, isso é um fato. É um fato porque a gente olha os dados estatísticos, então isso é uma realidade. Eu acho que uma das coisas que decorre é o tempo que a mulher tem para se dedicar. Então, eu sempre penso que, por mais que você trabalhe fora, assim, você trabalha fora, você tem suas responsabilidades, mas é da natureza, a mulher é cuidadosa com o lar, com os filhos. Então, o desenvolvimento da mulher na engenharia, ela também necessita muito do apoio da família. Sim, com certeza. Essa oportunidade, ela depende muito do ambiente. Então, eu vejo que o fato da mulher ser mãe e ter esse espírito de maternidade muito forte, isso realmente pega uma parte do seu tempo, da sua força de dedicação, que não é concentrada só no trabalho, mas sim distribuída, né? Então, é nesse aspecto que eu acho que o homem leva vantagem numa competitividade, porque o homem está mais desligado, ele está mais disponível para o trabalho. Então, com relação à família, e as empresas devem pesar muito isso, entre escolher um homem e uma mulher, né? Por causa dos empecilhos naturais. E nesse aspecto, eu acho que uma das coisas que me favoreceu foi o apoio que eu sempre tive no ambiente familiar. Então, com certeza, isso foi uma condição que foi fundamental, né? E o próprio exemplo, eu sempre via meu pai trabalhando, então aquilo para mim era algo assim que eu admirava muito. Mas seu pai não era da área de engenharia? Não era. Era de outra área, mas eu via ele como líder, um homem empreendedor. E eu pensava da mesma forma, eu quero ser uma mulher independente, né? Eu quero estar casada, quero ter um parceiro, mas eu não quero ser uma pessoa dependente financeiramente do meu marido. Nunca quis. Então, eu acho que esse desejo, essa motivação pela independência
é que, na verdade, são várias coisas que vão te impulsionando, né? O seu desejo, a sua vontade, seus sonhos, né? Então, eu acho que essa determinação da independência é algo que pesa, né? É um conjunto de ações. Mas, sem dúvida, essa questão do apoio familiar, no caso da mulher, por que hoje em dia as mulheres estão sendo mães muito mais tarde? Hoje, você tem muitas e muitas mulheres que estão tendo o primeiro filho com 40 anos. Por quê? Porque a mulher quer primeiro desenvolver a sua carreira, está numa situação de mais estabilidade para ir para a maternidade, né? E a pausa que ela faz depois, né, ter um filho um pouco mais velho, é bem menor do que ela teria que fazer quando mais jovem, né? Porque muitas vezes está com um filho pequeno, encontra mais dificuldade, encaixa no mercado de trabalho, agora muito mais madura, já com uma bagagem especial, fica mais fácil. A pausa que ela precisa fazer para ter um filho que cuidar ali é bem menor, né? Então, eu acho que são muitos fatores, né? Mas eu acho que essa determinação, como em qualquer homem ou mulher, ter determinação para você saber aonde você quer chegar é fundamental. Vamos lá. Eu achei que seu pai era engenheiro. Não. Por que engenharia? Eu sempre gostei de números, né? Eu gostava muito de matemática, gostava muito de física, gostava muito de observar, assim, eu via assim, uma estrutura, uma obra, eu passava, às vezes eu ficava olhando aquela estrutura e eu ficava pensando, puxa, que interessante essa questão de campos de força, de peso, enfim. E aquilo me fascinava. Eu gostava dessa parte lógica, essa parte muito prática das coisas. E foi por isso que eu fui para a engenharia. Senhor Rotieri, por que engenharia? Olha, engenharia, na minha época, né, que não é muito distante dela, a gente tinha muito poucas opções profissionais. Diferente de hoje, que a gente tem inúmeras profissões. Então, a pessoa tem mais possibilidades de escolha. E, na época, também, eu fui pela aptidão, pela parte de exatas. Era uma parte que eu gostava de fazer contas, eu gostava de métodos, eu gostava de coisas precisas e de criatividade. Aí eu era bem jovem quando eu pensei nisso. Aí eu falei assim, bom, eu vou me dedicar à área no que a gente tinha no estado na época, que era engenharia. Não tinha nem muitas possibilidades, né? A gente tinha Universidade Federal, depois que era estadual, depois virou federal e depois surgiu, né, algumas outras, mas era porque o mercado era bem restrito. Aí eu lembro que eu queria fazer engenharia genética, e daí meu pai não deixou, porque tinha que fazer no Rio de Janeiro. Então, tinha limitação ainda, né, do poder do pai sobre a decisão do jovem, né? Nenhum de vocês teve uma mulher como exemplo, assim, na engenharia para estimular? Não. A minha escolha foi bem pessoal, foi pela aptidão mesmo. Aptidão também. Foi. Pela aptidão que a gente vai indo. Como é que vocês veem hoje a formação do jovem, né, na engenharia, principalmente, em relação a tudo que nós temos de tecnologia? Porque na nossa época de estudo, na época que vocês se formaram engenheiras, e eu quase arquiteto, era muito desgaste mental, era cálculo, era aprender a fazer cálculo na mão, né? Pensar desenho. Exatamente, desenho, pensar em alternativas criativas, pensar em projetos e tal. Hoje você joga tudo num computador, você tem inteligências artificiais, né, que resolvem 80% dos problemas que nós tínhamos que resolver na mão na época. Como é que vocês veem essa formação assim, atual, cercada de tecnologia hoje? Será que ela pode ser melhor do que aquele que aprendeu na raça a fazer ali ou não? Você, Maria do Carmo, primeiro. Olha, eu penso que, principalmente na minha época, porque são 10 anos a menos, né? Não é tão pouco assim. Então, tantos também. Assim, nós íamos, por exemplo, fazer um cálculo de uma estrutura, o cálculo de uma viga, né? De uma ponte. Então, eu acho que o fato da gente calcular muito as coisas manual
nós éramos capazes de entender melhor, ou visualizar melhor. Intuitivamente, é mais intuição assim, sobre a aquilo. questão do campo de forças, aonde que pesava, quando você punha um peso num apoio, o que acontecia no outro apoio. Era mais prático. A gente conseguia, talvez, entender melhor. Né? Não sei se quando o cálculo é muito... hoje a tecnologia está aí para ser usada e é muito importante, né? Esse desenvolvimento, assim, eu não tenho essa capacidade de mexer com esse tipo de programação. Então, eu acho que os jovens estão muito bem formados, né? Preparados, desenvolvem outras habilidades. A velocidade é uma delas, tudo muito rápido. Então, eu acho que foram desenvolvidas outras aptidões que talvez os mais velhos não tenham. E, com relação a isso, eu acho que ela pode falar melhor, porque ela é professora, ela é capaz de entender. Mas o que eu percebo, e até hoje, por exemplo, hoje eu estou num cargo de gestão. Né? Mas, eventualmente, a gente tem problemas em obras, soluções que a gente tem que discutir. E eu confesso que eu, às vezes, brinco que eu já estou distante um pouco da engenharia, porque estou muito tempo em cargos assim, de gestão, de direção, mas eu confesso que eu não tenho dificuldade assim, de discutir com os mais jovens, talvez por causa da bagagem que a gente teve, experiência, vivência, e essa coisa de entender muito como é que funciona na engenharia as deformações, a questão de carga, e eu acho que esse é um legado que a gente recebeu de ter feito tanto cálculo na mão. Olha, gente, eu penso o seguinte, o engenheiro que se formou, as engenheiras que se formaram, vamos dizer, um pouco há mais tempo, o que a gente tinha? Você tinha que dominar conceitualmente todas as áreas de engenharia para você fazer. Entender da física, né? Exatamente. Se eu colocar um peso maior aqui, vai levantar do lado conceitualmente todas as áreas que você vai trabalhar, projetar, executar. O que surgiu nesse tempo até hoje? Ferramentas novas. Ferramentas, softwares que nos dão velocidade, nos dão precisão, nos dão, com a inteligência artificial, bancos de dados, bancos de análise. A gente tem software de simulação de tudo que você pode pensar. Simulação física, simulação térmica, de ar-condicionado, de tudo. Só que eu vejo o jovem hoje, do ponto de vista acadêmico ainda, ele muito despreparado conceitualmente. Se apoia sempre naquela possibilidade. Eu vou ter um software que vai fazer. Eu não preciso me esforçar para resolver isso aqui, né? Só que ele não entende que é uma ferramenta. Quem vai inserir os dados nessa ferramenta é ele. Se der algum resultado errado, é necessário discutir, é necessário perceber o erro que o software vai fazer se você faz uma inserção errada. Então, eu vejo que hoje o jovem que se dedica com a mesma dedicação que os anteriores, né, lutavam sem as ferramentas, esse vai embora, deslancha. Mas eu vejo ainda ele muito apoiado na ferramenta. Ele se sente muito seguro tendo software. Ele acha, né, hoje, claro que não é uma regra, a gente falando assim, no geral, ele se apoia mais na ferramenta e menos no conceito. Isso é uma coisa que eu discuto bastante com ele. Você tem que dominar conceitualmente, porque o que a gente mais encara na engenharia são problemas. Os problemas não estão nas normas, os problemas não estão nos livros, os problemas não estão nos softwares, muito menos na inteligência artificial. Mas ele está naquele que domina conceitualmente o assunto. Porque se der um problema na obra, você não vai, peraí que eu vou abrir aqui o software, vou ver o que deu, vou ver no projeto. Não vai, tem que ser resposta imediata. Por isso que ele tem que ter conhecimento do conceito, exato, né? Entendeu? Então, eu vejo isso. Eu vejo ele com muitas ferramentas, mas menos conceitual que o jovem lá de trás, né, se apoiava, ou seja, ele dominava um pouco mais conceitualmente. A Maria do Carmo falou agora há pouco, num dos impactos dessa tecnologia, que é a agilidade, né? Que outros impactos toda essa tecnologia trouxe para a engenharia, hoje que a gente poderia pontuar aqui? Olha, a gente tem, dentro da civil, né, vou falar da minha área, a gente tem plataformas hoje de interação de projetos, que é a plataforma BIM.
Então, isso, para quem domina o BIM, é excelente. O que seria essa? A plataforma BIM é assim, ó, é como se você visualizasse num único escopo todos os projetos que envolvem uma construção. Eu tenho a planta arquitetônica, eu tenho a instalação elétrica, junto com a hidráulica, com ar-condicionado, com o sistema anti-incêndio. Você consegue visualizar tudo isso e ver as interações, como onde tem os erros. X, né, você visualiza o esqueleto da sua obra em 3 dimensões. Então, o jovem, que isso eles têm, né? Olha, chegaram com essas ferramentas ótimas. Então, o jovem que recebe tudo isso, o que ele ganha? Ele ganha velocidade na execução da obra, ele reduz desperdício em obra, porque ele não tem que fazer retrabalhos que na hora, se eu estou com as plantas individualizadas, eu vou, executei a alvenaria, não, mas aqui tinha uma tubulação que tinha que passar, eu vou quebrar, eu vou refazer. Então, esses softwares, essas plataformas que dão interação entre os projetos, e isso vão em várias áreas de engenharia, ele aumenta vamos dizer assim, a sustentabilidade da obra, porque ele dá mais agilidade, ele dá mais precisão, diminui retrabalho, diminui desperdício e diminui orçamento, porque você não tem que pagar de novo para refazer. Sim, exato. Então, a tecnologia ela é muito favorável à engenharia. Muito, muito, muito. Mas domina mais quem tem mais domínio conceitual sobre o que está fazendo. Legal. Porque o BIM, ele não vai interagir sozinho. E você rastrear os problemas que o BIM mostra, precisa de conhecimento. Legal. Maria do Carmo, as oportunidades você acha para o mercado de trabalho, para a mulher na engenharia, para um futuro, sendo que Mato Grosso do Sul está num momento bom, num cenário bom, tanto na GEAB como em outras áreas, e Mato Grosso do Sul e a engenharia. Obras, né, para todos os lados. Eu acho que o Mato Grosso do Sul ele está vivendo um momento muito positivo, muito favorável, né, de desenvolvimento. O governo tem procurado criar muito um ambiente favorável ao desenvolvimento, sobre todos os aspectos, né? Eficiência do serviço público, governança, uma série de fatores. Então, isso é muito importante para que a empresa se instale. As empresas elas procuram segurança, né? Então, como é que o Estado responde a diversas demandas do setor privado? E isso esse fator positivo tem trazido empresas a se instalarem no Estado. Então, o Estado está passando por um momento de desenvolvimento e isso gera oportunidades em diversas áreas da engenharia, tanto para homens quanto para mulheres, né? Agora, como é que está a nossa formação, essa nossa capacitação dos engenheiros que estão saindo das universidades hoje? Essa capacitação é adequada, né, porque eles vão enfrentar no mercado de trabalho, ou a gente precisa evoluir um pouquinho mais em questão de ter melhores cursos, melhores preparados, para que esses engenheiros saiam melhor preparados? Olha, eu acho que o que também pesa, que é importante, também é a experiência, são os estágios durante o período da universidade, né? Que ninguém sai completamente preparado, né? Assim, digamos. Então, eu acho que a professora colocou aqui muito bem. Eu acho que o conceito é fundamental, né? Sem o conceito, você fica muito fragilizado diante das ferramentas, né? Você não domina. Então, se você tem uma ferramenta, mas você precisa de uma decisão que traz várias alternativas, você precisa do conceito. Então, essa questão conceitual, se ela é frágil, ela também fragiliza o profissional. E a questão de experiência, né? Então, é importante. Eu não sei, hoje em dia, eu não sei como é que os profissionais estão nessa questão de estágio, né? Antigamente, a gente fazia uma carga horária de estágio grande. Hoje, por exemplo, à frente da GEAB, a gente tem bons profissionais, alguns mais novos, mais antigos, e assim, eu confesso que eu não chego a ter tanta diferença, mas a experiência profissional pesa muito. Eu acho até que os engenheiros que estão saindo formados mal têm tempo de fazer estágio, né? Porque acho que a demanda está tão grande no Estado hoje, com
os adventos aí da Suzano, agora mais uma grande fábrica que vai surgir em Inocência, ou seja, uma série de obras decorrentes da rota bioceânica, né? Que eu acho que eles vão sair direto já para o fronte de batalha, né, professora? Olha, Og, eu não sei se é tão facilitado assim. A gente estava até discutindo no começo isso, que nem sempre a empresa que vem de outro estado, às vezes até de outro país, ela absorve a mão de obra local. Como a gente gostaria. A gente não vai ter uma quantidade, sim, né, também. Exatamente. Adequada para atender exatamente, essa demanda. Mas isso é natural. A empresa vai, ela leva né, o corpo técnico dela. O corpo que ela já está acostumada a trabalhar. E aí, obviamente, que vai faltar e aí vai começar a absorver essas demandas. O que eu vejo hoje, né, que eu faço supervisão de estágio na universidade, a demanda para estágio tá fantástica. Eu recebo pedidos de estagiários semanalmente. Eu já não tenho alunos suficientes para ocupar todos os pedidos que a gente recebe. Que bom. Isso parece uma coisa ótima, mas às vezes não é. Vou te dizer o meu pensamento, tá? Bem real. Muitas empresas hoje, claro que tem exceções, mas muitas empresas estão absorvendo funcionários com status de estagiário. Isso não é muito bom. Não é muito bom. Por quê? Porque ela acaba não respeitando a lei do estágio com relação à carga horária, remuneração. Tá? E o aluno, ele fica, pelo menos o aluno de engenharia, ele fica muito encantado com o mundo prático. Então, às vezes, ele troca de turno, ele reduz carga horária para atender o estágio. O estágio passa a ser a coisa mais importante da vida dele. Quando isso precisava ser mediado, né? Eu preciso do domínio da técnica primeiro. E também, porque a competência do profissional a gente tem que formar com habilidade conceitual e com habilidade experimental, que é o aprendizado de observação no estágio, né? Para ele poder... Acho que eles estão sendo jogados direto na fogueira no formato estágio, não? Não jogados na fogueira, não diria isso. Só que eles estão absorvendo uma mão de obra que deveria já ser de profissional, recém-formado, trainee, usando estagiário. Esse é o meu ver como supervisora de estágio. Mas isso não seria uma oportunidade para eles? Nem sempre é, do que eu acompanho. Porque eu acompanho a pós-formação do aluno também. Então, a gente não vê isso. E a gente vê um problema muito sério, que eu espero que algumas empresas nos ouçam, que é a troca de nomenclatura dentro dos serviços de engenharia. Então, se eu não chamo de engenheiro, mas se eu chamo de técnico de execução de obras, se eu chamo de supervisor de engenharia, um analista de engenharia, eu não pago o salário do engenheiro e eu tenho um profissional formado lá. E o mercado se submete, porque o jovem precisa trabalhar. Então, eu acho que tinha que ser um momento de reflexão das empresas com relação a isso, sabe? A gente tinha que... Eu falo isso como supervisora de estágio, que eu fico muito feliz que eles se coloquem rapidamente, mas eu estou vendo todo esse cenário que eu estou te relatando aqui, que eu não acho tão favorável assim quanto a gente gostaria. Quanto à formação, a gente teve o advento da pandemia. Isso atrapalhou bastante, vamos dizer, o ingressante no mercado que a gente tem. Ficamos 2 anos fazendo atividades remotas. Isso não foi muito bom. Só que a gente tem que fazer uma administração de todo esse pessoal, ajudar, porque o jovem não teve escolha de estar nessa situação. Então, a gente ainda vai ter um período de administrar esses, não só de engenharia, né? Nós vimos isso em todas as áreas. Nós vimos egressos formados em medicina sem fazer a residência, já trabalhando em hospitais. Então, as profissões, as turmas profissionais que foram formadas de 2021 para cá, tiveram o advento da pandemia, que isso é uma coisa, né, que a gente tem que lidar com bastante cuidado. Mas a gente espera que esse cenário mude. Eu espero, de fato, que as empresas com tantas oportunidades, né, que vocês estão relatando para a gente aqui agora, que elas comecem a valorizar um pouco também o profissional recém-formado. Eu acho que isso vale. E a Maria Angélica tem completa razão, a experiência manda muito. Porque o dia a dia do engenheiro é resolver problemas. E a gente não sai da universidade pronto a resolver todos os problemas.
Né? A gente consegue hoje ter por exemplo, um índice de quantos por cento dos engenheiros formados que ficam no Estado, absorvidos pelas obras que nós temos tendo aqui. Inserido no mercado de trabalho. São inseridos no mercado de trabalho aqui, quantos vão embora porque não conseguem se encaixar? Existe Não, eu acho que a gente não tem essa estatística. Não. Mas eu acho que hoje a permanência deles aqui, o índice de permanência é maior do que era, vamos colocar, 3, 4 anos atrás, né? Porque nós estamos num ritmo de crescimento de obras muito grande, né? Pela quantidade de estagiários que eles me pedem, eu acho que o volume de obras está sendo significativo. A ideia até do podcast tem dados aqui que eu estou dentro do mercado que eu não sabia. Sim. Então, a ideia é mostrar como é que está o Mato Grosso do Sul. Eu falei, pessoal, nós estamos numa posição favorável. Vamos aproveitar essa oportunidade. Sim. O Estado mesmo, a GESUL o Estado já fez um primeiro concurso para engenheiros e arquitetos, para a SAD, depois para a Secretaria, para a CEILOG, e agora tem um outro para a GESUL, que são 85 fiscais. Olha. Então, assim, é considerável. Esse mercado está se abrindo realmente para que eles permaneçam aqui e não vá embora, né? É um processo seletivo, desculpa, não é um concurso, é um processo seletivo. Ô Maria do Carmo, e falando agora especificamente da AGEAB, quais são, digamos assim, as metas para esses próximos anos da agência para poder, né, que de uma certa forma vai acabar absorvendo um pouco dessa mão de obra que a gente está vendo por aí? Olha, a meta da AGEAB, assim, conceitualmente atender às demandas, né, por habitação, não só a questão de produção habitacional. A AGEAB hoje nós temos um olhar mais amplo. Regularização fundiária não é uma produção habitacional, mas quando você regulariza do ponto de vista fundiário uma casa, você titula a família, aquela família tem mais segurança, então você reduz desigualdade social, você fomenta o mercado, porque quando a família tem um título de propriedade, ela vai investir mais no seu imóvel, se sente mais segura, pode fazer ampliação até do ponto de vista documental, ela pode buscar um financiamento. Então, assim, tem muitos e muitos estudos estatísticos que mostram como muda uma comunidade, como se desenvolve muito mais, inclusive economicamente, socialmente, uma comunidade que tem regularidade fundiária. Então, hoje a AGEAB, uma das nossas metas é ampliar cada vez mais a regularização fundiária, e nós fazemos parceria com todos os municípios. Hoje, nós estamos atuando em parceria com 59 municípios, e outros já foram formados e passam a caminhar, né? Então, o Estado tem uma atuação forte nesse eixo de regularização fundiária. Outro ponto também que nós entendemos ser muito importante é a regularidade dos contratos, porque a AGEAB ela tem uma contrapartida para as famílias em alguns programas que foram beneficiados com moradia. E essa contrapartida financeira do beneficiário ela vai para um fundo, que é um fundo que é gerido por um conselho gestor, que tem membros da sociedade civil, movimentos sociais, CREA, Caixa Econômica, OAB, e esse conselho, ele decide como que a gente gasta esses recursos. Então, a regularidade desses contratos ela é importante, porque além dela alimentar o fundo, ela vai permitir que no futuro aquela família possa ter a sua propriedade regularizada. Então, a AGEAB também, nós temos tomado muito cuidado com essa regularidade de contratos. O contrato de gaveta, né? A família comprava, vendia uma casa, contrato de gaveta. Acaba se formalizando. E ficou lá, a família está lá 6, 7 anos, tem perfil, por que você vai tirar? Não, mas é importante você trazer aquela família que comprou uma casa com contrato de gaveta, você tem que trazer ela para a formalidade. Por quê? Quando ela comprou aquela casa de alguém que não podia ter vendido, provavelmente ela pagou muito menos do que vale aquela casa. Ela pagou
Pagou um recurso porque alguém devia estar precisando e vendeu. Né? Mas se ela não vier para o mundo formal, o que acontece? Se ela se cadastrar para receber uma moradia, ela vai receber porque ela está invisível para o Estado. Então, você trazê-la para o mundo formal é importante porque você vai ter dados, porque aquela família foi beneficiada, né? E não pode ser beneficiada uma segunda vez. E aí a questão de produção habitacional para atender essa demanda, quem precisa de uma moradia, aí na produção você tem diversas alternativas. Você tem o lote urbanizado, você tem programas de financiamento. Inclusive agora o Estado, nós estamos com um programa, né, o Bônus Moradia, que ele ajuda aquela família que vai comprar uma casa no mercado. Então, o mercado mercado de venda de imóveis, ele se aqueceu bastante. O Estado está ajudando porque a família ela quer comprar uma casa. Né? O financiamento bancário é só 80%, falta os 20%. E ela não tem poupança. Mas se você der aquela ajuda para ela ir para a entrada, você tira ela da relação de déficit, tira ela da lista, né? Com pouco. Porque eu sempre penso assim, todo programa ele tem que ser sustentável financeiramente para o Estado. Quando eu digo Estado, Estado brasileiro, não importa se é município, se é governo federal, se é estadual. E para o Estado fazer uma casa inteira e subsidiar para uma família custa muito caro. Por isso que a gente fala que precisa da cesta de solução. Então, aquela família que pode contribuir financeiramente para a sua moradia, o que você precisa fazer é criar condições favoráveis para que ela atinja seu objetivo. Por isso, esse nosso programa agora foi lançado agora nesse governo, o Bônus Moradia, ele está indo muito bem, porque ele está aquecendo o mercado. Muitas empresas que já venderam os imóveis estão indo para repor essa construção. Então, isso é importante para a economia, é importante para a família, é importante para o Estado e é mais sustentável. Porque eu vou gastar muito menos para permitir que aquela pessoa tenha acesso. O governo está trabalhando com contrato de gestão, então todos nós temos metas, né? E essa meta ela é revista conforme você vai desenvolvendo os projetos. Então, Minha Casa Minha Vida foi relançado. Mas o Minha Casa Minha Vida, até agora, ele abriu os processos de seleção, mas ele não ainda publicou a seleção. Então, à medida que o governo federal também retarda um processo de seleção, ele retarda a contratação. E aí as metas têm que ser revistas, né? Mas o governo está trabalhando sempre com contrato de gestão, com todo o seu staff, secretários e diretores de empresa. Bacana. Perfeito, fechou. Vamos pedir para a professora deixar uma mensagem aí para os novos engenheiros, né? Engenheiras e tal, para poderem enfrentar, né, com altivez esse mercado. Eu acho o seguinte, primeiro eu quero mais jovens na engenharia, né? O cenário aí, né, parece tão favorável que a gente tem no estado, né? Então, mais jovens, meninos e meninas na engenharia, porque tem um professor que se chama Nelson Aoki, ele fez uma definição da engenharia que eu achei muito bonita, que ele falou assim para mim: Rochelle, tudo que Deus não criou sobre a face da terra foi o engenheiro que fez. E se a gente pensar, ele resumiu brilhantemente a atuação do engenheiro. Então, jovem, você que quer resolver os problemas da sociedade, você que quer melhorar o mundo, você que quer tornar tudo mais sustentável, é criativo, né? Gosta de tecnologia, tem que fazer engenharia. A engenharia é uma profissão que abre muitos campos. E como eu sempre digo para os meus alunos, a engenharia é feita com pessoas e para pessoas. Extremamente técnica, mas é para pessoas e com pessoas. Então, jovem, aprenda a trabalhar em equipe, domine tecnologia, aprenda uma segunda língua e vamos
ajudar o planeta. Bacana. Alguma pontuação mais, Fábio? Perfeito, fechou. Então é isso, gente. Assim a gente encerra mais um podcast do SENGE, sempre trazendo assuntos interessantes nessa comemoração da divisão do estado de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer a Rochelle, professora Rochelle, que esteve com a gente. Agradeço Maria do demais. Carmo Avezzani também, da AGEAB. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Obrigado ao Fábio também pelo companheirismo aqui. E em breve temos mais um podcast aqui do SENGE para trazer à luz, para trazer a vocês informações importantes sobre esse setor de engenharia que é tão importante para Mato Grosso do Sul nesse momento. Obrigado mais uma vez, forte abraço a todos e até a próxima.